Estamos celebrando a solenidade de Pentecostes, 50 dias depois da Páscoa. Sentido bonito porque isso representa um ciclo perfeito. A gente lê no texto da criação, vamos ver se a gente lembra da nossa catequese. Em quantos dias Deus criou o mundo? 6. No 7º ele descansou. Não foi isso? Mas está bem, é isso mesmo, né? 6 dias, no 7º descansou. É o ciclo perfeito da semana, né? 7 dias, não é isso? Quanto é 7 vezes 7? 49. Então, a plenitude do ciclo dá 49. Um dia, então, de descanso depois desse ciclo todo dá 50. O que a gente está dizendo aqui? A gente está dizendo que nós estamos realizando um ciclo perfeito. No Antigo Testamento, inclusive, esse era um ano de júbilo, era um ano da graça, porque depois de 49 anos era restabelecida todas as coisas, num ano dado a misericórdia, num ano dado a redenção, num ano dado a restauração das coisas. Se alguém tinha dívidas nesse período, era perdoada a dívida. Se alguém tinha perdido o terreno da sua família, nesse ano era restituída a ele aquela coisa que havia perdido, de modo que era considerado um ano de restauração, depois de um ciclo perfeito. Mas não só isso. Nós celebramos faz pouco a Páscoa, e celebramos a Páscoa no equinócio da primavera. Na noite mais longa do ano, nós vemos uma grande luz. Não funciona no Brasil isso, infelizmente, né? Por quê? Porque no Brasil a gente está num outro hemisfério, né? Mas, então, funciona lá, né? Na Terra Santa, né? De maneira bem concreta, a gente consegue ver esse dia acontecendo justamente segundo aquilo que é a previsão. Mas na celebração da Páscoa, que é na primavera, 50 dias depois há uma nova festa, Pentecostes, o Penta de 50, né? E a ideia é uma festa em que nós oferecemos, né, a Deus os primeiros frutos, né, do trigo e da cevada. Então, o povo, 50 dias depois de ter celebrado a Páscoa, na floração da primavera, voltava agora a Jerusalém para oferecer a Deus os primeiros frutos. E se a gente para pensar no sentido disso, é muito bonito o que acontece também na nossa liturgia e também na experiência da igreja. Porque 50 dias depois da ressurreição do Senhor, nós vamos colher o primeiro fruto dessa ressurreição. Que fruto é esse? O dom do Espírito Santo dado a todos nós. É muito interessante como o resultado imediato da presença do Espírito Santo é o perdão dos pecados. E não podia ser diferente. Por quê? Porque a obra de redenção realizada na cruz, no mistério pascal da morte e da ressurreição do Senhor, está justamente para restabelecer a comunhão entre nós e Deus. Assim, o fruto imediato do sacrifício de Cristo na cruz, que nós pegamos na floração da primavera, nós colhemos aqui agora no Pentecostes como resultado justamente imediato. O Espírito Santo é derramado nos nossos corações para que nós, né, tivéssemos como fruto e resultado a redenção dos nossos pecados, a misericórdia, a graça de Deus. Entendem a beleza disso, né? Liturgicamente falando, é muito bonito. Durante esses 50 dias, nós estivemos justamente diante do mistério da ressurreição na liturgia. Fomos crescendo na compreensão da presença de Jesus entre nós após a realidade da sua morte. Nós celebramos a ascensão do Senhor que subiu aos céus e agora, né, vem dos céus a graça do Espírito de Cristo que está justamente para iluminar os nossos corações. Mas para que serve essa presença do Espírito Santo? Já vimos no domingo passado que o Senhor quer enviar um defensor, né?
Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito. Eu vou para a casa do meu pai para preparar a vocês um lugar, para que onde eu estiver, estejais também vós. Foi o que nós escutamos, né, no domingo passado, nas últimas liturgias. Mas também, né, Jesus diz, é preciso que eu vá para que venha um outro Paráclito, que venha o defensor. Esse Espírito de Cristo é colocado em nós para que nós possamos viver uma vida segundo a graça, segundo essa misericórdia, segundo esse perdão de Deus. Por isso, queridos irmãos e irmãs, hoje, né, a liturgia deve ser para nós uma causa de grande alegria, porque o Senhor coloca nos nossos corações essa capacitação para vivermos como cristãos, ou seja, para sermos na experiência do mundo aqueles que vivem segundo a redenção realizada por nosso Senhor Jesus Cristo. Há uma coisa muito bela dita na segunda leitura, que talvez seja algo importante da gente refletir no dia de hoje. Na nossa segunda leitura, na carta de São Paulo aos Coríntios, a gente sempre gosta, né, dessa analogia do corpo, né? Assim, somos todos membros do corpo de Cristo, e assim como um corpo humano tem várias partes, cada um de nós é membro aí de Cristo Jesus. Mas aqui há uma coisa que São Paulo diz que eu considero de extrema relevância. A cada um é dada a porção do Espírito em vista do bem comum. Como a gente precisa parar para pensar nessa história? Aquilo que eu recebi não é só para o meu bem. Aquilo que eu recebi é para o bem de todos. A cada um é dada a porção do Espírito em vista do bem comum. Eu fico pensando, porque nos dias de hoje, nossa sociedade ela é tão subjetiva, né? Ela exorta tanto a gente para o egoísmo, né? A pensarmos em nós mesmos, nas nossas coisas, nas nossas felicidades, na nossa felicidade, nos nossos desejos. É tudo muito autocentrado, né? Quer dizer, nos dias de hoje, nós colocamos o império do sujeito, né? Eu, né? Eu sou um ente de direitos, né? Não que nós não sejamos, mas muitas vezes essa necessidade de afirmar, né, aquilo que é para nós, nos faz esquecer um elemento extremamente importante da nossa humanidade, essencial, né, de que por mais que nós tenhamos coisas que são feitas para nós, nós somos feitos para os outros. De modo que não há uma verdadeira felicidade se nós simplesmente vivermos a nossa vida autocentrados, né? Quer dizer, numa perspectiva um tanto quanto egoísta, no sentido de procurar simplesmente aquelas coisas que nos agradam, aquelas coisas que nos são prazerosas, a revelia e a ignorância daquilo que é a necessidade do outro. O mandamento que Jesus deixa no Evangelho nos coloca num sentido completamente oposto dessa proposta de mundo. Lembrem que Jesus fala no Evangelho, teve um cara que fez uma grande plantação, reformou os celeiros, né, transformou os celeiros maiores, né? E aí o que acontece? Ele pensa consigo mesmo, come, bebe, descansa e aproveita. Senta lá na frente do celeiro dele cheio e pensa consigo isso. Come, bebe, descansa e aproveita. Olha, não é a proposta de felicidade do mundo? Não é isso? Eu imagino que o pessoal hoje por aí esteja procurando isso, né? Comer, beber, descansar e aproveitar, né? Parece essa a lógica pela qual a gente trabalha, junta dinheiro, para quê? Comer, beber, descansar e aproveitar. E aí o que Jesus diz no Evangelho? Insensato. Hoje mesmo Deus vai pedir a tua vida. E ele faz um comentário a respeito disso que é bastante constrangedor até, porque ele diz que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma.
Na verdade, quando a gente para ponderar a respeito dessas coisas, nós precisamos entender que a nossa vida está para um ordenamento maior do que a mera subsistência e a mera satisfação dos nossos prazeres. Nós, infelizmente, esquecemos que nós não fomos criados para este mundo e que o espírito humano anseia por uma transcendência e por uma perfeição que as coisas, infelizmente, não podem dar. E aqui é um ponto muito simples, porque se nós fomos criados, como esse pináculo, vamos dizer, o ponto mais alto da criação, pela nossa racionalidade, pelo fato de estarmos no mundo e todas as outras coisas talvez não respondam à realidade da mesma maneira que nós respondemos, nós não podemos crer que essas coisas que são inferiores a nós vão ser capazes de nos dar a plenitude que nós estamos procurando. Nós precisamos apontar a nossa vida para uma realidade que é superior a nós, que é mais excelente que nós e que é capaz de preencher aquilo que nós, por conta própria, não somos capazes de preencher. E essa realidade é Deus. Nós estamos ordenados para uma realidade transcendental, superior, que é capaz de preencher o nosso espírito e sanar as nossas necessidades na comunhão com aquele que é perfeitíssimo, que é o próprio Deus. E aqui está exatamente, queridos irmãos e irmãs, o esforço que precisamos fazer para sairmos da mera noção de subsistência prazerosa que o mundo sugere como felicidade, para entender a grandeza que existe no homem, que foi criado imagem e semelhança de Deus e que por conta disso só pode alcançar felicidade e plenitude se estiver vinculado a Ele. Por isso o dom do Espírito Santo é preciosíssimo. Porque o dom do Espírito Santo coloca dentro de cada um de nós uma centelha divina, uma chama, uma força que nos exorta e nos convida a ser como Deus é. E aqui está a grande nobreza e a grande excelência do homem, do homem na criação, ser essa presença da divindade, essa representação da divindade como a imagem de Deus colocada no meio do mundo. Mas essa imagem de Deus só permanece assim, se permanece vinculada a Ele. E assim nós compreendemos o que a Escritura nos diz na nossa segunda leitura, quando Paulo insiste que todos nós somos membros de Cristo. E que é a realidade e a graça do Espírito Santo que nos permite essa vinculação. Mas o que é, propriamente dito, Espírito Santo? E aqui que nós precisamos, talvez, compreender isso para entender o quanto é importante que a nossa vida seja orientada por essa realidade. O Espírito Santo é o amor do Pai e do Filho. São Tomás de Aquino vai dizer que o amor é nome de pessoa. Porque o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, é o amor do Pai e do Filho. É por conta disso o amor de Deus. E o que diz São Pedro para nós na sua carta, o amor de Deus foi derramado nos nossos corações. É o que acontece hoje. No dia de hoje nós celebramos exatamente isso. O grande fruto da obra de redenção realizada por Jesus é que Deus passa a ser uma presença em nós, força capacitadora para que nós possamos amar não meramente com um amor humano, mundano, mas que nós possamos amar sobretudo com o amor de Deus. Isso é tão verdade, que o único mandamento que o Cristo deixou de maneira objetiva e direta foi esse. Qual é o mandamento que Jesus deixou? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Como é que Jesus nos ama? Oferecendo a sua vida para que a nossa vida seja enriquecida pela doação dele. Vocês querem saber o que é amar de verdade? Amar é enriquecer o outro com o dom da nossa própria vida. São João da Cruz
no seu tratado sobre a noite escura, falando da experiência do juízo final, diz uma coisa extremamente interessante. A única pergunta que Deus fará no juízo final para cada um de nós é: quanto você amou na sua vida? Entendem isso? E o amor é exatamente o que nos vincula perfeitamente a Deus, porque o amor é o Espírito Santo em nós. O quanto você amou na sua vida. Voltemos lá naquilo que eu disse da segunda leitura, né? E o que está dito lá? Está dito que a cada um é dada a porção do Espírito em vista do bem comum. O que é que você tem feito, meu irmão e minha irmã, com essa graça que Deus lhe deu, da possibilidade de amar, enriquecendo a vida dos outros com o dom da sua? Quem são as pessoas hoje, no seu ciclo de convivência, que são enriquecidos pela sua presença lá? A gente não pode viver a vida, né, à base da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, você sempre assim, né? E você me aceite. Não, tudo errado, né? Quer dizer, é o contrário disso, né? Eu vou ao encontro do outro para fazer com que o outro possa crescer a partir da minha oferta. Por isso, o grande sinal da presença do Espírito é a unidade. O grande sinal da presença do Espírito é a concórdia. O grande sinal da presença do Espírito é a verdade, é a justiça, é a misericórdia. Porque essas coisas vêm de Deus. Porque essas coisas respondem às necessidades que nós temos. Porque essas coisas nos levam para o verdadeiro ordenamento que é nosso, que é a comunhão definitiva com o Senhor. Hoje, ao celebrarmos Pentecostes, é preciso que nós nos perguntemos sobre a qualidade do nosso amor. Vocês entendem isso? Qual é a qualidade do meu amor? Será que eu ainda tenho aquele amor interesseiro, né? Acho que a gente vai sempre ter o amor interesseiro, né? Aquela expectativa de que, né, respondam ao amor que eu coloco. Mas, ao mesmo tempo, como é necessário que a gente cresça na generosidade, até para a gente se alegrar com a reciprocidade do outro, na experiência genuína do que significa amor. E aqui está o grande desafio, né? Porque na medida em que nós nos tornamos mais capazes de amar, nós nos tornamos mais humanos, nos tornamos mais gente, nos tornamos mais também próximos de Deus, porque na experiência do amor sincero e honesto a modo de Jesus, é que nós fazemos crescer a nossa humanidade e a fazemos se aproximar daquilo que é a realidade da própria divindade. Celebramos hoje o Espírito e nos alegramos exatamente por essa verdade. O amor de Deus foi derramado nos nossos corações e nós somos capazes de amar com esse amor que é próprio de Deus. Peçamos ao Senhor hoje, queridos irmãos e irmãs, que Ele faça crescer em nós essa alegria própria de quem tem dentro de si essa centelha de Deus. Peçamos ao Senhor que faça crescer em nós aquela generosidade alegre de quem serve por amor. Peçamos ao Senhor que nós possamos enriquecer os pequenos serviços que nós fazemos, desse sentido pleno, belo e perfeito da doação cotidiana da nossa vida. Porque isso que vai ressignificar as coisas para nós e dar um sentido mais pleno à nossa existência e às coisas que nós fazemos. Porque nós somos imagem e semelhança de Deus que é amor e criados para o amor. E toda vez que nós esquecemos disso, nós empobrecemos até aquelas coisas boas que nós fazemos. É aquela coisa, vou dar um exemplo ruim, mas bom, se é que isso é possível, né? Vou pensar assim, nós temos que limpar os banheiros, não é isso? E a questão é simples de perguntar. Nós podemos murmurar e reclamar toda vez que a gente entra lá e limpa o banheiro. Ou nós podemos pensar que de repente essa obra que eu faço é uma obra que é boa para todo mundo e eu me alegrar de ter feito alguma coisa que é boa para todo mundo. Por mais que seja limpar o banheiro.
Nas pequenas coisas, nós podemos encontrar o sentido e a plenitude do amor. Se nós quisermos dar o sentido verdadeiro que precisamos nas coisas que fazemos, nós vamos ver o quanto Deus é capaz de preencher a nossa vida dessa alegria que vem dele. É muito ruim quando nós somos católicos depressivos, né? Aqueles que dizem assim, nossa, como é difícil ser cristão, né? Difícil seguir os mandamentos, né, padre? Né? Difícil viver essa coisa. Nossa, como é difícil ser santo, né, padre? E a gente vai reclamando. Você sabe o que é isso? Isso é briga de criança de 12 anos. Que parece que a mãe tem que estar mandando fazer as coisas todas, né? E a mãe vai, faz isso, faz aquilo outro, resolve aquilo lá. E a gente vai lá bravo, né? Porque alguém está mandando a gente fazer. Sabe quando a nossa fé se torna adulta? É quando eu entendo que aquilo que alguém está me mandando fazer é bom para mim. E eu passo a fazer aquilo não porque alguém me manda fazer, mas porque eu entendi que aquilo é bom e aquilo resolve a questão da minha vida. Já expliquei isso para vocês, né? É que nem escovar os dentes, né? A gente começa a escovar os dentes com a mãe mandando a gente escovar os dentes todo dia. Até a gente descobrir que aquilo é importante, né? Até para a gente conseguir a convivência social, né? Diz assim, e a gente aprende a escovar e entende que aquilo é bom e passa a fazer aquilo porque aquilo é bom. A fé cristã é igual, né? Eu sou ainda uma criança ou um adolescente aborrecido enquanto eu estou fazendo todas as coisas da fé porque alguém está me mandando fazer. Agora eu passo a me tornar de fato cristão, feliz, alegre, contente com as coisas que estão acontecendo, quando eu passo a realizar aquilo porque eu entendi que aquilo é bom, que aquilo é nobre, que aquilo é santo, que aquilo é justo e eu quero viver aquilo ali. Então hoje, nessa Eucaristia, peçamos ao Senhor isso, né? Uma maior maturidade de fé, uma alegria pela presença do Espírito Santo, um desejo de viver com mais generosidade as coisas boas que nós já fazemos e que nós possamos lucrar um pouco mais também no nosso próprio espírito e na nossa intimidade pela beleza das coisas que nós colocamos em movimento. Olha, uma mãe que cuida da sua casa faz coisas extraordinárias que ninguém vê. E, no entanto, se ela não estiver lá, que desgraça é a vida de uma família. Um pai de família realiza para a sua casa uma série de coisas que a grande maioria da família não vê. Agora, tira o pai de lá para você ver o que acontece. O quanto sofrimento, muitas vezes, e o quanto a gente tem que redobrar de esforço para compensar aquela ausência. É assim, queridos, não desprezem aquelas coisas boas que vocês já fazem. Muito pelo contrário, deem a ela o devido valor, reconheçam, se alegrem por essas coisas, para que vocês também possam tirar o proveito de ânimo e de espírito das coisas excelentes que nós já fazemos e que muitas vezes não valorizamos, porque o diabo fala lá na nossa orelha, não fez mais do que obrigação. Sim, mas a obrigação é boa e a gente se alegra quando a gente cumpre com a nossa obrigação. E se a gente rouba a alegria disso, a vida se torna simplesmente uma execução de tarefas tediosa, onde eu perco inclusive o sentido do porquê eu estou fazendo as coisas que eu estou fazendo. Mas pelo contrário, preciso me alegrar para cada saco de pão que eu levo lá para o café da manhã da minha família. Preciso me alegrar, para cada comidinha que a gente prepara, para cada limpeza que a gente realizou, para cada encontro que a gente oportunizou. É causa de alegria, porque a minha presença lá enriqueceu a vida do outro só pelo fato de eu estar lá. Esse é, na verdade, querido irmão, querida irmã, o verdadeiro sentido do amor. Ofertar todos os dias nas pequenas coisas a nossa vida, para que a vida dos outros seja enriquecida por essa oferta. E que nós consigamos levar as últimas consequências disso a exemplo de Cristo, nosso Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos rezar hoje o credo niceno-constantinopolitano. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso,